Felipe, tem aquela máxima no mercado que é nunca apostar contra os Estados Unidos. No mundo da geopolítica, tem aquela história de não mexer com quem está quieto. Tá certo? O status quo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, até um pouco antes, o status quo global foi criado e imposto pelos Estados Unidos e benesses foram oferidas a quem participou desse status quo e malefícios como a União Soviética, né? E depois regimes como o Talibã, o ISIS, etc., sofreram consequências sérias por tentar disruptir esse sistema de trocas, comércio mundial e de política e visão de mundo, né? Então, a gente tem um mundo dividido entre aliados, alinhados e desalinhados e insatisfeitos. E esses insatisfeitos, eles se manifestam de vez em quando, tentando desafiar a posição do hegemon. A China já faz perto de 20 anos que é a segunda maior economia do mundo e vem desafiando os Estados Unidos no terreno econômico, no terreno comercial, no terreno tecnológico, no terreno acadêmico e no militar. Isso é natural, isso aconteceu nas tentativas de mudança, por exemplo, quando os Estados Unidos e a Inglaterra competiram pela supremacia no mundo, como eram países que, apesar de competir, eram países alinhados, né? Eles tinham os mesmos anseios de mundo, houve uma transição de poder sem grandes consequências, né? Não fazia muita diferença. No entanto, quando houve essa mesma transição de poder, em 1914, com a Alemanha conseguindo se sobrepor à Inglaterra e mais tarde, em 1939, né, eram visões de mundo completamente diferentes e era um mundo onde existia um predomínio de ideias liberais da democracia liberal que perdura até hoje. E a Alemanha nazista, né, a alemã social, é importante falar, né, social nacionalista, né, o que isso significa nazismo, e a Alemanha se posicionou contrário a essa visão de mundo e a gente teve duas guerras violentíssimas quando houve essa transição de poder, né? Esse desafiante Alemanha se encontrando com a dona do status quo, a Inglaterra, e depois trouxe os Estados Unidos, que era o dono do pedaço, para poder virar a coisa junto com a aliança com a União Soviética. Então os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria dessa mesma maneira. Ele gastou tanto em armamento que a ineficiência e incompetência soviética foi incapaz de conseguir lutar no plano de desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, prover comida para a população. Então, aquela máxima da economia, né, armas ou manteiga, como é que a gente opera esse sistema? A União Soviética perdeu e, com essa história, a gente deixou de ter um mundo bipolar. A mesma coisa acontece hoje com a China. A China é insatisfeita com esse status quo e ela vai querer ultrapassar os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é a maior potência do mundo. E ela é muito maior do que os Estados Unidos. Ela é muito maior do que a China. É 2 vezes, talvez muito mais do que 2 vezes, porque os dados chineses são todos mentirosos, são dados inexistentes, são dados manufaturados. Então, a China tem um PIB que é pelo menos 30% menor do que ela é, potencialmente até 60%, que são os dados indicados, né? E tem o maior, sem sombra de dúvida, a maior dívida, o peso da dívida do mundo, é mais de 300% do PIB. Quer dizer, é um modelo econômico que começou a ruir, parecido com o que aconteceu no final dos anos 80, né, com a União Soviética. Os Estados Unidos está ganhando essa disputa e ele teve que fazer apenas uma coisa: eu vou aceitar pagar um pouco mais caro pelos produtos que eu consumo, vou rearranjar a ordem comercial do mundo, vou facilitar e beneficiar os meus aliados e alinhados e vou criar deméritos e problemas para os meus, né, os meus desalinhados e os meus inimigos. E a China vai pagar esse preço caro. A China... Pois não. Pode concluir. Então a gente está nesse momento desse desafio pelo espaço, só que a China foi mexer com quem estava quieto. Mas é natural, é de se esperar. O cara não quer ficar numa posição submissa, né? Então ele começou a botar, né, as asas de fora. E os Estados Unidos cortou as asas da China, muito parecido com o que os aliados fizeram com a Alemanha, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Não quer dizer que a Alemanha, em 1917, 18,
estava totalmente aniquilada. Tanto é que em 32 ela volta, Hitler é eleito e alguns anos depois, em 39, ela começa. Quer dizer, o fato dessa conjuntura e do poder americano conseguir hoje, comercialmente, principalmente, cortar as asas da China, não quer dizer que a China morreu. Mas a China é muito mais fraca. Ela precisa voltar para a academia, puxar mais peso, né? Comer arroz e feijão e espinafre. E quem sabe daqui 20 anos ela tem uma chance de dominar o status quo do mundo ou se tornar satisfeita em ser a segunda. Porque não tem nenhum demérito ou problema em ser o segundo mundo. Agora, o México aceitou de uma maneira muito objetiva e pragmática, assim, o Brasil tem tudo para ser o segundo homem das Américas. Só que o Brasil, né, a mentalidade do brasileiro, principalmente a torpeza da cabeça da esquerda brasileira, né, que acredita que isso é se sujeitar ao imperialismo, que não existe. O império tem em Cuba, na União Soviética, na Coreia do Norte. Isso aí é império. Não tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é livre mercado e democracia, a maior democracia do mundo. Então, a cabeça do Brasil, e não é somente o Lula e a esquerda, até a direita brasileira acha que é maior do que realmente é. Nós temos sonhos de grandeza que nunca tivemos e provavelmente não vamos ter. Mas a gente tem essa história de não querer se submeter. Com isso, o México, de maneira muito habilidosa, se valendo da grande fronteira de mais de 5 mil quilômetros que tem, né, a possibilidade de arbitragem de preço do trabalho, começou a desenvolver cada vez mais a qualidade de engenheiros, etc. no México. O México forma muito mais engenheiros e muito melhores engenheiros que o Brasil. Né? Vale falar isso. Então o México está fazendo tudo certinho, apesar da conversa fiada do López Obrador, de ser de esquerda, não sei lá. O que conta é o que acontece e o México está indo muito bem. O próprio Dumas falou, o peso mexicano tem uma tendência de se apreciar, ele tem essa tendência de se apreciar, porque dólares vão caçar pesos por causa do mercado americano. Então o México está indo bem na direção que perdeu lá nos anos 50, 60, com aquelas coisas latino-americanas cepalinas, né? Aquele tipo de absurdo contumaz econômico, e aí a gente começa a ter um reengajamento do México. Então aquilo que eu falo para a turma, o México entrou e fez questão de dizer, eu quero ser o segundo homem. O Brasil não quer, seria de direito o Brasil, tamanho do Brasil, PIB, etc., mas a gente abriu mão disso, por ideologia. A China não tem condição de brigar agora, abriram-se oportunidades e o cavalo selado passou e o México está montado. PNC News. Informação que gera valor.